todo nordestino do estado de São Paulo, sou da Praia Grande, Vitrolinha, secretário parlamentar da deputada Renata Abreu, estou na TV Relacionamento. Estou com vocês. O Areias Escaldantes, ele deu uma conotação, porque ele trouxe o Asdrubal, trouxe o trombone, que era a Regina Casé, o Luiz Fernando Guimarães, veio o Diogo Vilela. Não dá pra ficar apavorado, tem que agir, tem que se preparar para um novo choque. Pode ser que eu vá viajar nesse navio. Não sei, não sei, não sei. Pode ser, pode ser, pode ser. Não sei. Cenas de terror e tensão. Fuga na terra, ira no céu. Televisão, puro será. Olá, internautas. Iniciamos mais um programa Você é Top. E hoje nós temos aí de volta um cineasta do mais alto gabarito, que já nos brindou com uma outra entrevista falando do seu lado de educador, e hoje nós vamos explorá-lo como diretor, produtor de cinema, com esse olhar magnífico da sétima arte. Francisco de Paula, muito bom revê-lo mais uma vez. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a você. Agradecimentos para a Regélia Dutra Vronovski, né, que nos apresentou. Francisco, conta um pouquinho para a gente como foi os primeiros filmes, se você começou com curtas, médias e longas, se você já foi direto para longas, como foi a escolha do título, do elenco. Eu deixo você à vontade aqui. Eu comecei como assistente de direção, que eu tinha uma experiência, né, com câmera Super 8, que é 8mm. Depois eu estudei um curto período na França e voltei para o Brasil para ser assistente de direção do Quilombo, filme do Cacá Diegues, que era filme Zumbi dos Palmares, Antônio Pitanga. Onde foram as locações? Foi em Xerém, na Baixada Fluminense. Ok. A Vera Fischer, o Antônio Tornado, o Antônio Pitanga. Um filme muito importante, um filme grande, uma primeira coprodução Brasil-França, passou no Festival de Cannes. Eu acompanhei o filme por interesse meu mesmo, não era como convidado do filme nem nada. E lá eu tinha um roteiro para fazer um longa. E conheci um distribuidor, exibidor de São Paulo, chamado Francisco Lucas. Tá, meu amigo. E ele gostou da ideia e ele falou, não, vamos tentar fazer. Então o primeiro filme que eu fiz foi um longa-metragem, chamado Areias Escaldantes. Esse nome, quem deu foi o Lulu Santos. Eu conheci o Nelson Mota, eu consegui o telefone dele, eu tinha uma sinopse sobre uma música chamada Palestina, que é do Lulu Santos. Fui à casa do Nelson Mota e aí contei toda a história para ele, tudo sobre essa personagem, que era uma guerrilheira, uma menina, uma terrorista, mas que tinha um lado mais romântico e tudo. E de repente sai um cara assim do escuro e fala assim, por que você não põe o nome do filme de Areias Escaldantes? Era o Lulu Santos. E aí eu falei, já é o nome do filme, né? Então ficou esse nome, Areias Escaldantes. É com a Regina Casé, o Diogo Vilela, o Luiz Fernando Guimarães, tem o Lobão, tem os Titãs, tem a Catarina Vidala. Você escolheu o elenco? Eu escolhi algumas, eu escolhi a Regina e escolhi o Luiz Fernando Guimarães. E à medida que eles vieram para o filme, eles lendo o roteiro, falaram, pô, vamos chamar o Diogo Vilela, ele vai gostar e tal. Um ator assim, fora de série. Aí você já tinha um orçamento para isso, né? Tinha um pequeno orçamento para filmar em 30 dias, na época, né, 1985. Isso daí é importante, porque muitas vezes as pessoas falam, você sabia, depois filma a hora que eles quiserem, quando quiser, não. Você tem filmes que você tem prazo certinho. E outra coisa, você tem que tomar cuidado, porque às vezes chove no dia que você planejou, ou você precisava de um determinado sol e não tem aquele dia. Então não é tudo... O Areias Escaldantes quase uma cartilha de como resolver problemas.
O Jorge Furtado, que é um diretor fora de série, um roteirista, um grande roteirista brasileiro, ele fala que ele adora escrever roteiro, porque ele escreve chuva, é só uma palavra de 5 letras. Você filmar chuva é uma loucura. E o Areias Escaldantes, eu tinha assim o filme todo desenhado. Eu desenho, eu faço pintura hoje, mas eu faço storyboard. Então eu desenhei o filme todo. O meu roteiro, ele estava todo desenhado. É quase que uma história em quadrinhos. Né? E ele sumiu no primeiro dia de filmagem, alguém da equipe mesmo sumiu com o meu roteiro. Meu roteiro não apareceu mais. Então ali eu já falei, bom, o filme não tem roteiro. Aí tá na minha cabeça. Então tinha uma cena, o cara vem de moto, tira o casaco, atravessa a rua, fala com não sei quem. A moto é emprestada. Aí o assistente de produção me olha, a moto é do namorado da minha irmã, mas eles saíram. Então eu consegui a bicicleta do meu vizinho. Então o cara vem de bicicleta, tira o casaco, atravessa a rua. Mas o casaco é do meu pai, ele está gripado, não deu para trazer o casaco. Então ele vai vir sem camisa. Então aquilo foi acontecendo durante... São as adaptações, né, que tem que fazer. Porque se você tem dinheiro, você não filma. Então eu não vou filmar. Amanhã eu compro o casaco. Não precisa filmar hoje. Por que eu vou filmar sem a moto? Amanhã eu alugo uma moto. Agora, se eu não tenho... Então, por exemplo, no último dia de filmagem do Areias Escaldantes, a gente estava filmando num estúdio que ficava dentro de uma favela, que era um galpão, e era uma filmagem de back project, que é aquele efeito dos anos 40. Como a gente, nós estamos sentados aqui e aqui está passando um filme. Então era um motorista de táxi dirigindo o carro, a Regina Casé e o outro ator atrás, ele dirigindo, o ventilador aqui, o cabelo dele voando e o túnel, Rebouças, né, passando atrás. Depois a gente colocou uma câmera num carro na frente, que chama plano e contraplano. Então a gente filmou ao mesmo tempo um carro andando pelo túnel. E lá passou esse filme. Então aquele carro que passava aqui atrás de mim, quando eu cortava pelo contraplano, ele passava dando continuidade, né? Ele passou aqui atrás, quando cortava para frente, ele continuava passando. Sim. Quando mudou para uma outra sequência, que era o Luiz Fernando Guimarães e a Cristina Scheer, essa cena está lá no filme. Filmamos eles andando e tal. Quando foi filmar o motorista, não tinha o filme, que seria o contraplano. Então, se a gente filmasse com aquele mesmo filme, o carro ia andar de marcha ré. Então eu falei, olha, então faz o seguinte, o carro vai andar de marcha ré, e o ator vai dizer, esse carro está de ré. Então o carro anda para frente e para trás ao mesmo tempo. Quando está no ator, o carro está passando aqui. Quando corta para o motorista, ele está a toda velocidade de ré. E o ator fala, pô, mas esse carro está de ré. O filme passou e as pessoas vieram falar para mim, nossa, aquela cena do táxi. Quem é que teve aquela ideia? Que foi o melhor filme. O Cazuza assistiu o filme e falou, ó, podem falar o que for do filme, mas aquela cena do táxi é a melhor. Até hoje. E ninguém criou aquilo. Aquilo foi um improviso, porque eu vi o trem vindo na minha direção, olhar, né? E eu falei, ele vai me atropelar. Eu não vou ficar no meio do trilho e dizer, olha, só vai filmar assim. Vai ser um plano sequência onde nós não vamos cortar. Ia ficar uma coisa monótona, né, para o olho do espectador. E eu falar, pô, por que esse cara não sai dessa mesma posição? Então eu mudei a câmera para o outro eixo, né, para o contraplano, que chama, e o carro ficou de marcha ré. E todo mundo gostou. Imagina. Vai entender. Vai entender, verdade, viu? Então, maravilha. E você conseguiu filmar ele em 30 dias? Filmamos em 30 dias. Depois que vai para laboratórios, colocação... E nós tínhamos 2 horas de negativo para fazer um filme de 1h20. Então nós não repetimos cena nenhuma. Todas as cenas, a cena que filmou está no filme. Tudo chama take 1, né? Tudo take 1. Não repetia. Porque o Hollywood repete, faz 1000 vezes aí. Se você tem filme para gastar, hoje, com o digital, você não tem mais esse problema. Você não precisa nem ensaiar. Você vai gravando, né, em vídeo, e depois você escolhe os melhores momentos. Mas na época da película, se acabasse o negativo do filme e eu não tivesse feito o filme, eu ia ficar com o filme, né, pela metade, ou até onde eu consegui realizar. Aí depois do Areias Escaldantes, eu viajei para o exterior, eu tive muito problema por conta da Embrafilme, porque eu fiz o filme de forma independente, eu não recebi verba da Embrafilme.
Então eu fui preso 2 vezes, chamado pelo nome na rua, para saber se eu lavava dinheiro, como é que eu fiz o filme sem a Embrafilme. Então eu fui, assim, levei um susto, eu tinha 20 anos, e aí eu falei, não vou ficar aqui, né? Um negócio esquisitíssimo, já tinha acabado a ditadura praticamente, mas ainda era aquela transição ali, foi um negócio bem esquisito. Eu fui para a Inglaterra, eu já tinha ido à França, então eu levei, e o filme foi bem, passou muito bem em Portugal, passou na Espanha, passou em Paris, no Racine. Levei o rolo, e tinha uma cena, outra curiosidade, tinha uma cena que era um grupo terrorista, né? Então tinha uma cena que era um sequestro de um avião. Nenhuma companhia aérea aceitou, porque não dava para o cara fazer o merchandising, que era a nossa contrapartida, era aparecer a marca da empresa. E o cara falou, pô, mas se vai aparecer a minha marca sendo sequestrada. Aí a produção encontrou um navio encalhado no cais lá do Rio de Janeiro, que tinha sido usado no filme Memórias do Cárcere, do Nelson Pereira. Tá, perfeito. E nós fomos para o navio, encalhado. E o filme era um avião, eles desciam, o avião voava e tudo, e de repente virou um navio. Só que aquilo acontecia quando o filme já tinha 1 hora de projeção, né? Então era como se fosse assim, quase o fim do filme. E o filme encalhava junto com o navio, porque ficava todo mundo correndo para lá e para cá dentro do navio, e o navio, você falava, bom, esse navio vai zarpar, eles vão fugir de navio. Mas o navio estava encalhado. Então a gente não... Chegou na França, na Inglaterra, onde eu mostrava o filme, o pessoal falava, pô, o filme é legal, mas quando chega no navio, eu falava, pô, não tinha navio, era avião, agora eu fiquei com esse navio e ninguém gosta mais do filme, porque quando chega no navio, não sei o quê. Aí quando foi em Paris, o produtor falou isso, pô, o filme é bom, mas quando chega no navio... Aí eu voltei na sala do projecionista, pedi para ver o filme, normalmente cada rolo de filme tem 20 minutos, né? É a película, agora é satélite, digital. Eu peguei o rolo 4, que começava em silêncio. Normalmente os sons atravessam, porque eles emendam, né? O projecionista emenda, faz um rolo só. Então o som do rolo 2 entra no rolo 3, o som do rolo 3 entra pelo rolo 4. Não tinha som. Aí começava o rolo do navio. O navio era quase o rolo todo, tinha um final que era uma outra cena deles fugindo e tudo. E o rolo 5 começava em silêncio. Eu falei, opa, peguei o rolo 4, escondi. E fomos assistir o filme no dia seguinte para decidir se o cara comprava o filme ou não comprava. O filme passou com 20 minutos a menos, sem o rolo 4. Só o cara sequestrava o navio, já cortava e ele já fugia do navio. Ninguém percebeu. O cara comprou o filme, ainda me pediu desculpas, porque ele achou que o filme era muito longo e naquele dia não tinha sido. E depois me telefonaram, quando eu já estava para ir embora, falaram, olha, você vai ter que trazer outra cópia do Brasil, porque houve um problema. O rolo 4 sumiu. Eu falei, então você procura aí no chão. Eu falei, dá uma olhada embaixo da mesa. Você tirou o rolo? Eu falei, eu tirei. Vocês ficavam falando para mim que o navio. Então hoje o Areias Escaldantes é o rolo 1, o rolo 2, o rolo 3 e o rolo 5. Nunca mais ele teve o rolo 4. Está guardado na Cinemateca. Se fizer aquela versão Redux, dá para voltar com esse. Mas como todo mundo diz que o navio não estava de acordo, então eu suprimi. E o filme passa até hoje, é considerado cult. E ele está no YouTube também? Está no YouTube e está no Canal Brasil, passa em mostras. Eu fui convidado para várias mostras já em Belo Horizonte, passou no Cine Humberto Mauro, em película, né? O pai do cinema brasileiro. Foi uma honra ter um filme exibido no cinema Humberto Mauro. Sem dúvida. E o segundo filme? Então, aí veio o Oceano Atlântico. Aí eu comecei a fazer curta. Aí eu arrumava um dinheiro, um apoio, sempre tive muitos parceiros, a Skyline Cinema, o CTAV, que é o Centro Técnico Audiovisual, que é um órgão federal que infelizmente agora com esse governo ele está fechado, ninguém pode usar, é um grande aliado das produções do Brasil inteiro. Exatamente, eles inviabilizaram, o lugar está fechado mesmo. E aí eu comecei a fazer uns curtas, eu terminava o curta, ia para os festivais, alguns foram muito bem, e aí comecei esse longa. Aí veio o Collor de Mello, e aí o Collor de Mello fechou de novo, acabou com tudo. Eu consegui um apoio de um produtor estrangeiro, da França e um da Inglaterra,
a ler filme de vulcão e Academy Filmes. Isso foi importante você ter ido antes para lá, né? Eu sempre, no início, a saída do cinema brasileiro, para mim, era o aeroporto. Depois é que eu vi que é educação, e estou na educação até hoje. Aí eu fui fazendo o Oceano Atlântico. Eu filmava uma semana com a equipe e fazia um curta. Aí o curta eu levava para os festivais, às vezes ganhava um prêmio, às vezes conhecia um produtor, alguém que me viabilizava mais uma semana do filme. Para os atores não foi bom, porque o ator no ano seguinte ele não lembra mais, né? Você fala, você lembra que você era o Dionísio? O cara fala, não lembro, não dá mais. Eu tinha que assistir o filme para lembrar a participação dele. Porque depois ele faz outros filmes lá. Filmei com o Pedro Farcas, que é um fotógrafo fora de série, que fez o Inocência, do André Klotzel, fez muito filme, fez o da Monique Gartenberg, fez filme do de fotografia. Nossa, um cara fora de série. Como o filme não acabava, ele foi para o Brincando nos Campos do Senhor, do Babenco, que era o Tom Waits, e eu fui para o artistas internacionais. Eu conheci o Di Belucci, o fotógrafo do Glauber Rocha e do Nelson Pereira dos Santos, do Cinema Novo. Ele, o cinema era a ideia na cabeça e uma câmera na mão. A câmera na mão era o Di Belucci, a câmera, a gente brincava que ele fazia sempre câmera na mão. E você podia inventar a maior dificuldade do mundo que ele topava. Era um cara super humilde, foi um grande professor que eu tive. Eu fiz 6 filmes com ele. Se ele não podia filmar, eu também não ia, porque se o Dibi não pode filmar, não tem por que eu filmar. Então eu fui trabalhando com ele e os trabalhos eu levei para o exterior. As pessoas falavam, nossa, mas o traveling, não tem traveling, é tudo câmera na mão. E tinha uma brincadeira que o pessoal fazia com ele, falava, Dibi, por que você não põe a câmera no tripé? Ele falou, porque balança muito. Então era sempre... E a câmera pesada, isso daí que você tem. Eu inventava cenas, tem um filme sobre ele, um documentário de uma aluna da Universidade Federal Fluminense, que mostra que o Rui Guerra inventou um plano que ele passava por dentro de uma janela, a câmera era passada pela mão dele, era um negócio para dar errado e para ele dizer não. E ele falou, vamos tentar, né? Vamos ensaiar. Então ele era um cara, ele não errava, que pro meu caso era o... E gostava daquilo, né? E era um cara educado, então o melhor, o melhor técnico, o melhor artista da filmagem, não reclamava. Era um cara educado, gentil. Então não tinha como ninguém reclamar. Porque se o Dibi não está falando nada, como é que o outro vai falar, eu não estou gostando disso aqui? Não, mas o Dibi não. Nós tivemos uma filmagem do Oceano Atlântico no Vale do Ribeira, numa caverna. Nessa época do Collor, ninguém filmava. Nós fomos filmar lá no Vale do Ribeira, 5 horas da manhã, no meio das cavernas. Frio e no PETAR, né? Parque Estadual do Alto Ribeira. O assistente de câmera não encontrava o anel adaptador. Ele alegou que a pessoa lá do Rio de Janeiro que nos cedeu a câmera mandou o corpo de uma câmera e um jogo de lentes de outra câmera e não mandou o anel que adaptava para aquela câmera, aquela lente encaixar. E ele já nervoso, o outro nervoso. Eu olhei o Dibi olhando para o chão. Falei, Dibi, o que aconteceu? Era em cima também. Não, estou procurando um prego. Falei, mas você vai pregar a câmera? Você vai bater? Não, estou procurando um prego. Falei, como é que você vai? Não, vou entortar o prego e tal. Aí chamou o eletricista, conseguiu um fio de cobre. Ele pegou uma faquinha assim, fez como se fosse era vistoso, né? Fez os riscos assim do fio de cobre, enrolou. Pegou a lente zoom, aí ficou sentado ali, mexendo assim na rosca que ele inventou. Daqui a pouco, pum, encaixou. Ele falou, já temos a lente zoom. Filmamos um dia inteiro assim. No dia seguinte, o assistente de câmera achou o anel que estava lá no fundo entendeu? E o Dibi mas não perdeu o dia, né? Você vê que não, e a tranquilidade dele, já estava um escarcel, um botando a culpa no outro, já querendo achar quem era o... Eu falei, pô, se o Dibi tá... Ele é um resolvedor de problemas. E ele dava a dica, ele falava, você quer filmar assim, tal, então nós temos que chegar 4 horas da manhã, porque o sol não vai esperar. Então quando der tal hora que o sol estiver naquela posição, é isso que a gente quer. Agora, se chegar em cima da hora, perdeu a cena. Então eu acompanhava ele e ele tinha outra característica que a gente, depois eu percebi, eu adotei com ele. A gente filmava os ensaios. Então eu me afastava do ator para eu não estar dentro do quadro. Sim. Ia ensaiando. Muitas vezes o ator está mais à vontade, porque ele não escuta aquele barulhinho da câmera que dá um nervoso.
Aí quando agora vamos filmar, aí ele olhava para mim e já filmei. Então beleza, vamos fazer aquele do laboratório, vamos fazer aquele, caso dê um imprevisto, o laboratório precisa de um outro take e tal. Aí a gente fazia o segundo, mas já sabia que o primeiro era o que ia ser Interessante, usado. né? Então foi assim, e ganhamos prêmio em vários festivais, sempre o pessoal chamando muita atenção pela qualidade da fotografia. Legal. Ô Francisco, você gosta mais de curta, média ou longa? Ou tanto faz? Olha, para assistir eu gosto de qualquer gênero, mas para fazer eu prefiro longa, porque o curta ele dá o mesmo trabalho que um longa. Você tem que pesquisar, você tem que fazer o roteiro, você tem que fazer o storyboard, você tem que ter o figurino, tem que ensaiar os atores, você tem que ter as locações adequadas, o equipamento é o mesmo. E mais síntese, né, também? E no fim não tem onde passar. A janela do curta-metragem são os festivais. Perfeito. Antigamente existia a obrigatoriedade, o cara tinha que passar um curta antes do filme longa estrangeiro. Mas como também um curta-metragem, se ganhar um prêmio, o Ilha das Flores, do Jorge Furtado, é um dos melhores filmes de todos os tempos. Um documentário sobre a comida que os porcos não comem, que as pessoas fazem fila para ir lá pegar. Filme, sim, considerado um dos 10 maiores curtas-metragens de todos os tempos no mundo inteiro. Como você vai vender por R$500 esse filme? Ele não vai vender. É verdade. Aí o exibidor compra um filme de R$500, porque ele também não vai comprar um curta de 20 mil, porque ele ganha dinheiro com longa. Então começaram a comprar curtas que não eram filmes, não tinha nada a ver com aquilo que ia passar depois, ou eram filmes feitos mais quase como institucional. E aquilo a pessoa, meu Deus, tem que chegar depois do curta. O curta ficou meio mal visto. Caiu essa lei, tentaram trazer de volta, mas não teve. E hoje as TVs pagas exibem, né? Tem o canal Curta Brasil, tem um monte de gente que exibe curta, o YouTube. Então você tem os shorts, né? Hoje você tem filme de 1 minuto. Ninguém tem nem paciência mais para assistir filme de mais de 1 minuto. Então você tem essa tela. Mas o trabalho que dá é melhor estar no longa. Tá certo. Beleza. Ô Francisco, nós estamos aí nas finais, tá? Eu quero que você volte outras vezes, porque muito você obrigado. É muito talentoso. Eu que agradeço essa oportunidade, muito obrigado por essa chance da gente falar de cinema no Brasil, no momento atual, onde a cultura está aí, o pessoal tentando afogar a gente aí de todo jeito, mas não vai ter jeito. Nós estamos aí, vamos subir de novo, vamos produzir muito filme de qualidade e atingir as plateias do mundo inteiro. Sem dúvida. Você quer deixar seus contatos? Eu posso deixar o telefone, é 13-98862-3926. Eu tenho um canal no YouTube, Cine Francisco de Paula, onde tem os longas que eu fiz. Eu fiz um outro documentário com a Helena Meirelles, que é uma filmeira muito importante brasileira também. Ganhou um prêmio na Itália, um prêmio no Rio. Então, um longa-metragem muito assistido no YouTube. E tem o Instagram, que é @FranciscoCinema. Perfeito. E estou à disposição para quem quiser conversar de cinema, ou quiser trabalhar comigo, ou quiser saber minha opinião sobre algum trabalho. Estou à disposição. Perfeito. Internautas, com os agradecimentos então a esse grande cineasta Francisco de Paula, nós finalizamos mais um Você é Top. Um grande abraço e até a próxima. Desse bicho acuado por inimigo imaginário, a correr atrás dos carros, feito um cachorro otário. Babi de Joyce é uma Coca-Cola. Babi de Joyce é uma Coca-Cola. Babi de Joyce é uma Coca-Cola. Tem muito de filmar Areias Escaldantes. Eu adorei o filme. Mesmo na estreia eu achei interessante. E o filme, como tinha uma linguagem pouco comum, que era muita gente junta, era um filme autoral. Na época eu não sei se foi bem recebido. Foi recebido assim como espanto. Cenas de terror e tensão. Fuga na terra, ira no céu. Olha, eu acho que o diretor, o Francisco de Paula, era um cara que tinha um talento, uma criatividade incrível. Uma pessoa delicada e ele sabia o que ele queria. Ele queria fazer HQ em cinema, entendeu? E tinha os Titãs, eles vieram para fazer essa cena. E eu lembro que a gente filmou aqui num lugar que era um salão, aqui em Botafogo, muito interessante. E eu conheci eles lá.
Conheci o Branco, todo mundo lá, porque eles estavam maquiados, né? Cheguei lá, oi, tudo bem? É o pessoal do Titãs. Falei, ah, legal. Babi de Joy, samba Coca-Cola. Babi de Joy, samba Coca-Cola. Acho que eu já vou embarcar nesse navio.